Oi, sejam muito bem-vindos ao canal da AME Saber. Aqui a gente vai falar sobre saúde, desenvolvimento infantil com um time de especialistas que é apaixonado pelo cuidado e pelo que faz. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é dúvida de muitos pais. Realmente existe algum alimento que pode piorar os sintomas de crianças que têm o transtorno do espectro autista? Você já percebeu que alguns alimentos deixam seu filho um pouco mais agitado, mais irritado, ou até pioram sintomas intestinais, como diarreia, gases? Muitos pais relatam essas mudanças para mim constantemente no consultório. Mas será que a alimentação realmente está influenciando o comportamento da criança? E a resposta é sim. A alimentação ela pode sim impactar o bem-estar, o funcionamento intestinal e outros sintomas comportamentais do seu filho, como irritabilidade, agitação. E hoje a gente vai falar quais os alimentos que devem ser evitados durante a rotina dessa criança, principalmente das crianças neurodivergentes, e o porquê. Meu nome é Karine Steigleder, eu sou nutricionista integrativa aqui na Clínica AME e trabalho com crianças e famílias em diversas fases do desenvolvimento, acompanhando frequentemente situações em que a alimentação vai fazer total diferença na qualidade de vida da criança e da família. E aí eu já aproveito para te convidar a seguir o nosso Instagram, @AmeSaúdeInfantil, onde a gente compartilha diariamente informações sobre desenvolvimento infantil. O que a ciência já sabe sobre o TEA e a alimentação? Primeiro, a gente precisa entender que muitas crianças com TEA apresentam alterações gastrointestinais. Esses estudos mostram que há uma frequência elevada de sintomas como constipação, diarreia, distensão abdominal, excesso de gases, refluxo, esofagite, dor abdominal. E além disso, as crianças elas apresentam altas taxas de alergias e sensibilidades alimentares ou alergias respiratórias, além de condições autoimunes. E condições autoimunes numa frequência maior do que a população em geral. Então, por isso, é muito importante a gente olhar para a alimentação com um cuidado integral do desenvolvimento da sua criança. O primeiro grupo que merece atenção é o dos aditivos alimentares. Estamos falando de substâncias como corantes, conservantes, adoçantes artificiais, emulsificantes, realçadores de sabor como glutamato monossódico. E esses ingredientes, eles são bem mais comuns do que a gente imagina. Estão presentes aí nas balas, gelatinas, bisnaguinha, bolinho Ana Maria, salgadinhos, refrigerantes, sorvete, biscoitos recheados, sucos de pozinho, embutidos como peito de peru, salsicha, presunto e diversos outros produtos industrializados. Esses compostos, eles impactam diretamente na saúde gastrointestinal e podem estar associados a aumento de irritabilidade, agitação, dificuldade de atenção. O consumo ocasional, aquele de vez em quando, não vai ter um problema, mas ter eles na alimentação do dia a dia, na lancheira da escola, com certeza vai trazer um prejuízo para a sua criança. Outro ponto importante é o excesso de açúcar. E aí, quando a gente fala de açúcar refinado, a gente está se referindo principalmente aos doces, refrigerantes, achocolatado, aquele leitinho fermentado, gelatina, leite condensado, guloseimas e bebidas adoçadas em geral. O consumo excessivo pode provocar grandes oscilações na glicemia, e isso vai influenciar diretamente a energia, o humor, a concentração. E muitos pais já relatam que percebem que seus filhos eles ficam mais irritados ou agitados depois do consumo exagerado desse tipo de alimento. Então, por isso, sempre que possível, valorizem e priorizem as frutas e alimentos feitos em casa que têm um menor grau de processamento, viu? O terceiro grupo é dos ultraprocessados. Aqui a gente precisa ter uma atenção bem especial. Essa categoria, ela entra muito dos alimentos que eu já citei aqui no vídeo. Então, os salgadinhos de pacote, os biscoitos recheados, os pães e bolinhos industrializados, achocolatados, os embutidos, refrigerantes, aqueles congeladinhos, né? Nuggets, hambúrguer de grandes redes de fast food. Esses alimentos, como eu já disse, eles concentram uma grande quantidade de aditivos químicos e, como já mencionado, eles costumam apresentar um excesso de sódio, açúcares, gordura de baixa qualidade nutricional. Então, é um tipo de alimento que vai prejudicar diretamente a saúde intestinal, contribuir para os processos inflamatórios que já são aumentados no TEA e afetam o organismo todo, principalmente o neurodesenvolvimento.
Muitas pessoas associam a cafeína somente ao café, mas ela também está presente em vários refrigerantes à base de cola, guaraná, chocolates, bebidas energéticas e alguns chás muito comuns, dependendo da região do país, como chimarrão, chá mate, chá preto ou chá verde. As crianças elas têm uma sensibilidade maior à cafeína, isso vai fazer aumentar a agitação, dificultar o relaxamento e principalmente prejudicar a qualidade do sono se for consumido depois das 4 da tarde. E o sono, a gente já sabe que é um dos pilares muito importantes e fundamentais para o crescimento tanto físico quanto para o neurodesenvolvimento infantil. Então é muito importante a gente ter uma atenção ao consumo frequente desse tipo de produto. Agora vamos falar do leite de vaca, que é um outro alimento que gera muita dúvida entre os pais. E na verdade, quando a gente fala do leite de vaca, a gente precisa diferenciar 2 componentes principais, que são completamente diferentes que estão presentes no leite: a lactose e a caseína. A lactose, ela é o açúcar do leite. Então, para ser digerido, ele precisa que o organismo produza uma enzima chamada lactase. Algumas pessoas produzem pouca enzima lactase e por isso desenvolve uma intolerância à lactose. Nesses casos, logo após de consumir algum derivado ou leite, sintomas como gases, distensão abdominal, dores, diarreia podem surgir. Então é importante lembrar que a intolerância à lactose, ela não é uma alergia e não está relacionada ao autismo, mas precisa ser observado se tem esses sintomas logo ao consumir o leite. A outra parte, que a gente precisa prestar atenção é a caseína, de peptídeos bioativos. Entre eles, a gente tem a beta-caseomorfina. Existe uma hipótese científica de que pessoas que são geneticamente suscetíveis e que possuem alterações de barreira intestinal a esses peptídeos, elas podem ter um efeito sobre o intestino e possivelmente sobre o sistema nervoso. Essa hipótese ainda está sendo estudada e ela não acontece em todas as crianças. Tá? Mas na prática clínica, o que a gente observa é que, com muito mais frequência, crianças elas apresentam desconforto gastrointestinal relacionado à proteína do leite, como refluxo, esofagite, dor abdominal, processos inflamatórios associados à alergia à proteína do leite de vaca. Então, quando a criança sente dor para comer, ela começa a rejeitar alguns alimentos, ou torna a alimentação cada vez mais restrita, isso pode contribuir para a seletividade, especialmente se essa criança já tem alguma dificuldade de comunicar esse desconforto. Então, nesses casos, é importante avaliar se o consumo desse leite está tendo essa influência ou não. Quando existe suspeita de que o leite pode estar relacionado, é importante a gente que faça a investigação antes de retirar completamente o alimento da dieta. Outro alimento que costuma gerar muitas dúvidas é o glúten. O glúten ele é uma proteína que é encontrada ali na semente do trigo, da cevada, do centeio e é extremamente presente na alimentação do brasileiro. Então, as pessoas que têm doença celíaca, alergia à proteína do trigo ou sensibilidade ao glúten desencadeiam uma resposta inflamatória importante no intestino. Além disso, tem alguns estudos sugerindo que o glúten pode aumentar a permeabilidade do intestino através de mecanismos ali que envolvem uma proteína da barreira intestinal chamada zonulina. Isso faz com que haja um enfraquecimento e facilite a passagem das moléculas através dessa barreira do intestino. Esse mecanismo ainda está sendo estudado de forma mais detalhada e já se sabe que não ocorre da mesma forma em todas as pessoas. Mas muitas crianças com TEA apresentam esses sintomas gastrointestinais importantes e muitas famílias relatam melhora após a retirada do glúten. Porém, é muito importante alertar que antes de excluir os alimentos da alimentação, da rotina, é preciso fazer uma investigação de doença celíaca, de alergia ou sensibilidades ao glúten, ao trigo, fazer todo esse rastreio das doenças aí do sistema digestivo. As evidências científicas e a minha prática clínica mostram que algumas crianças elas podem sim se beneficiar da dieta sem glúten e sem caseína, principalmente quando tem esses sintomas gastrointestinais associados, mas esse benefício ele não é observado em todas as crianças. Então, a decisão ela tem que ser sempre individualizada, junto com a rotina familiar avaliada e acompanhada do profissional. Então, não pode ser feita essa exclusão sem as orientações adequadas para cada criança. Tem uma mensagem principal para a gente levar desse vídeo, é que não existe uma única dieta para todas as crianças que têm TEA. E o mais importante, como sempre, é a gente observar cada criança de forma individual, avaliar os sintomas gastrointestinais, identificar possíveis sensibilidades ou alergias alimentares e, quando existir, a gente constrói uma alimentação equilibrada e que respeite as necessidades dessa criança. Pequenas mudanças na qualidade
qualidade da alimentação vão trazer benefícios muito importantes, melhorando a saúde, o conforto intestinal e a qualidade de vida da criança e da família. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Se tem alimento que piora os sintomas, né, pioram ali as características do TEA, será que existe algum alimento que é capaz de ajudar o nosso cérebro e o nosso intestino e o desenvolvimento dessas crianças? Já te adianto que a resposta é sim, mas no próximo vídeo eu vou te mostrar quais os nutrientes e alimentos que vão contribuir para o comportamento, para a atenção, para a saúde intestinal, para o neurodesenvolvimento do seu filho. Então já se inscreve aqui no canal da Ame Saber e ativa as notificações para tu não perder a parte 2. Um beijo da Nutri e até o próximo vídeo!